Cristão Reformado, para a glória de Deus. Apresentação: Evangelista Fernando Silva. O Solas Christus é um dos 5 solas proposto no século XX para retratar os ideais protestantes que resumiriam as crenças fundamentais do cristianismo. O objetivo do canal hoje é entender um pouco do pilar Solos Christus, que é um dos temas central das Escrituras. Entender um pouco sobre a pessoa de Cristo e como somos salvos somente na pessoa de Cristo Jesus. Uma produção do canal Cristão Reformado. Solos Christus é uma expressão latina que significa somente Cristo, ou salvação somente por Cristo. É um dos 5 solas que resume a crença dos reformadores protestantes de que a salvação é pela fé em Cristo. A doutrina de Solos Christus se destacou durante a Reforma, quando os reformadores rejeitaram a ideia de que sacerdotes ou santos intermediários pudessem interceder em favor dos seres humanos. Eles enfatizaram que apenas Cristo é digno de confiança para a salvação. O teólogo neo-ortodoxo Emil Brunner acrescentou Cristo Solos aos outros solas ao comentar o sistema teológico de Karl Barth. Solos Christus é o ensino de que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e que não há salvação por meio de nenhum outro. Esta expressão latina refere-se ao termo salvação somente por Cristo. Embora os reformadores não utilizassem esse termo, o teólogo neo-ortodoxo Emil Brunner, ao comentar o sistema teológico de Karl Barth, acrescentou Christus Solos aos outros solas. Os protestantes rejeitam os dogmas relativos ao Papa como representante de Cristo e chefe da Igreja sobre a terra. Rejeitam o conceito de mérito por obras e a ideia católica de um tesouro vindouro por causa das boas obras. Teólogos protestantes acreditam que a salvação pelas obras é uma negação do sacrifício de Cristo pela salvação de todos os que creem na sua palavra. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A interpretação protestante de Solos Christus, ou apenas Cristo, exclui a classe sacerdotal como necessária para os sacramentos e qualquer outros mediadores entre Deus e o homem. Consequentemente, este princípio rejeita o sacerdotalismo, a crença de que não há sacramentos na Igreja sem os serviços de padres ordenados por sucessão apostólica. Tal interpretação viola a função dos ministros de Deus devidamente organizados por Cristo, como podemos ler na carta de 1 Coríntios capítulo 12, escrita pelo apóstolo São Paulo, que diz: por isso, na igreja, Deus colocou em primeiro lugar apóstolos, em segundo profetas, em terceiro ensinadores, e depois os que fazem milagres e os que têm o dom de curar, outros com o dom de ajudar o semelhante, outros que sabem administrar a igreja e outros ainda que falam línguas que nunca aprenderam. Deverão ser todos apóstolos? Serão todos pregadores ou profetas? Tornar-se-ão todos ensinadores? Poderão todos fazer milagres? Podem todos curar os doentes? Dá-nos Deus a todos a capacidade de falar línguas que não conhecemos? Pode qualquer pessoa interpretar o que aqueles que têm esse dom dizem? Claro que não. Contudo, esforce-se por serem capacitados como os dons mais importantes, mas deixe-me mostrar-vos o caminho mais excelente, dom do amor. Já a teologia protestante afirma o mesmo que a católica, que a Escritura e a sua doutrina sobre a graça e fé enfatizam que a salvação é solos Christus, somente por Cristo. Isto é, Cristo é o único Salvador.
Hafer escreveu: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas reposa no Salvador Todo-Poderoso. Embora a teologia da Igreja Católica, contida no Código de Direito Canônico e no Catecismo da Igreja Católica, jamais negou em sua essência a centralidade de Cristo. Isso também vem a ser o fundamento da fé protestante. Podemos ver que Martim Lutero, mesmo sendo ele um crente na intercessão dos santos, é da mãe de Jesus, disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que ele é o que ele fez em sua morte e ressurreição. São o conteúdo fundamental das Escrituras, independente das diferenças entre as doutrinas protestantes e católica. A existência dos intercessores celestes não remove ou substitui a única salvação em Cristo, mas sim a junta. Segundo a Escritura bíblica de Mateus capítulo 12, versículo 30, onde o próprio Jesus Cristo disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. O reformador Ulrich Zwinglio disse: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são seu corpo. E sem ele, o corpo está morto, assim como o Catecismo da Igreja Católica diz. Catecismo da Igreja Católica pode-se captar a maravilhosa unidade de ministério de Deus, do seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho único e unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima, como eles dizem, Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser nosso Salvador, morto, ressuscitado, e Ele está sempre presente na sua igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre da nossa oração. Assim diz os católicos. Romanos. Já sem Cristo, nada podemos fazer. Nele podemos fazer todas as coisas. João, capítulo 15, versículo 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Somente Cristo pode trazer salvação. Paulo deixa claro no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 2, que embora haja uma auto-manifestação de Deus, além da sua obra salvadora em Cristo, nenhuma porção de teologia natural pode unir Deus e o homem. A união com Cristo é o único caminho da salvação. E nisso, católicos, protestantes, todos eles concordam. A doutrina de Solus Christus se destacou durante a Reforma, quando os reformadores identificaram o problema de uma igreja que estava lançando sombras sobre Cristo, de uma igreja que estava se arrogando prerrogativas que pertencem somente a Cristo. Cristo, do vocábulo latim Christus, e este do grego antigo Christos, expressão que significa o ungido. É um vocábulo sinônimo de Messias, derivado do hebraico Machia, ou ungido, cuja raiz encontra-se no verbo hebraico Masha, ungir. Que Deus em Cristo te bendiga. Se te gostou, haz clique no botão de abaixo. No olvides suscríbete al canal. Ative a campanita de notificações para que puedas receber próximos vídeos e compartilhá-los.